Próximo palestrante é o Paulo. O Paulo trabalha na CodeMiner, vai talvez falar um pouco para vocês aí da empresa. E a palestra dele é sobre JavaScript no servidor. Valeu, Paulo. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o Jean e a organização aqui pela oportunidade de palestrar aqui no RSJS. A Uniriter pelo espaço também. Tá demais ficar em cima desse palco aqui, pessoal, falar com vocês. E essa palestra eu vim quase por acidente aqui, na verdade. Eu não ia palestrar, nem enviei trabalho. Daí, quando estava começando a sair a lista, eu pensei, pô, mas é um evento de JavaScript e ninguém vai falar de Node? Como assim? Daí eu enviei, aceitaram lá. E depois, quando saiu meu nome na grade, eu pensei, puta merda, me botaram de manhã. De manhã a gente sabe, já é mais difícil. O pessoal chega atrasado, com sono, né? Mas fazer o quê, né? Bom, tem a parte boa ainda, porque cada palestrante que passa aqui, a gente tem a obrigação de fazer melhor, né, depois. Então, pessoal que fica de tarde aí, boa sorte. Falando dos palestrantes, vocês notaram que acho que metade dos palestrantes são cabeludos, né? Aqui. Curioso isso, né? Tem eu, o Guilherme, o John, a Cíntia também, de tarde. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Essa palestra eu já apresentei outra vez no FliSol, lá em Novo Hamburgo. Alguns de vocês possivelmente viram. E acho que foi a primeira palestra que eu apresentei num evento assim. E daí, como surgiu a oportunidade aqui, eu pensei, vou dar uma revisada nela. Ela estava muito técnica antes. Tinha um live coding no final, que pessoalmente eu acho bem chato fazer live coding em palestra. Desculpa aí, John. Mas daí eu pensei, vou dar uma revisada, vou deixá-la menos técnica, apresentar alguns cases, apresentar realmente o Node, para quem não conhece. Muitos de vocês tenho certeza que já conhecem, mas eu não vou nem perguntar quantos conhecem, porque eu não vou mudar o roteiro da palestra por causa disso. Então eu deixei ela bem menos técnica, tem algumas questões técnicas também, mas eu vou mais apresentar cases, apresentar como é usado o Node, para que ele serve, e por aí vai. Não vou mentir para vocês, um dos objetivos da palestra é que eu quero convencer vocês a usar Node.js, porque eu acho uma ferramenta muito legal. Vamos ver no final se eu cumpro o objetivo ou não. Tinha mais uma coisinha que eu ia falar, esqueci agora. Bem, passando um pouco, então, do conteúdo, que eu já falei um pouquinho, eu vou dar uma apresentação, uma geral, assim, de o que é o Node, para que ele serve. Não vou passar a parte chata de histórico, como surgiu, até porque eu acho muito chato pesquisar isso, daí eu corto essa parte. Vou apresentar alguns casos que eu acompanhei na internet quando eu estava começando a falar sobre Node, a aprender. Apresentar um pouco do ecossistema dele, como é que são os módulos, etc. Alguns links de referências para quem quer aprender rapidamente, que eu acho bem úteis. E depois, no final, eu vou dar alguns pitacos ali de o que vem por aí. Eu botei futuro entre aspas, porque esse futuro que eu vou falar já é realidade, praticamente. E algumas ferramentas e aplicativos, muitos dos quais vocês certamente já conhecem, mesmo quem não conhece a plataforma ainda. Bem, esse sou eu. Eu trabalho desde 2005 com desenvolvimento e com o sistema operacional Linux também. Hoje eu uso unicamente Linux. Eu nem sei mais mexer em Windows. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei. Deixa
Consegui. Eu também não sei mexer em Mac. Às vezes a gente tem umas brigas lá no trabalho, porque a maioria dos meus colegas usa Mac. E quando eu vou ajudar eles, ou eles vão me ajudar, tipo, a gente encosta alguma coisa no teclado e acontece algo imprevisto. Então, não tenho um background tão amplo que nem o John, que apresentou aqui, que trabalhar com COBOL, com Edit do DOS aí. Quando ele mostrou isso ali, eu pensei, John, olha só que desenvolvedor velho, cara. Brincadeiras aí, pessoal. Tá o endereço do meu blog. Está um pouquinho desatualizado, eu não tenho atualizado muito, mas eu falo de questões de tecnologia e também outras coisas, como é um blog pessoal. E todos os slides que eu faço de apresentações ficam nesse endereço, inclusive esse. Quem quiser acompanhar depois lá, seguir os links, etc., é só acessar. Como o Jean comentou, eu trabalho na CodeMiner, trabalho no escritório de Novo Hamburgo. A Code é uma boutique de software. Em outras palavras, nós desenvolvemos projetos geralmente de médio porte para outras empresas que nos contratam. E a empresa é especializada em Ruby on Rails, né? Mas não exclusivamente. Tem outros projetos em PHP, tem projetos em Node também, que a gente trabalha. Acho que são as principais linguagens que a gente trabalha ali. Este é o e-mail de talentos da Code. Quem estiver interessado em mandar um currículo, entrar em contato com a empresa, pode mandar um e-mail para esse endereço. Se tiver dúvidas também, quiser informações sobre a empresa, trocar uma ideia, pode falar comigo ou com os meus colegas que estão aqui na frente também. Depois eu aponto eles, para não vir todo mundo falar comigo, se quiserem. É uma empresa sediada em São Paulo, que tem escritórios por vários estados do Brasil. E essa foto, particularmente, é a nossa vista do escritório de Novo Hamburgo. Então, à noite, quem tiver a oportunidade de trabalhar com a gente vai ter essa vista lá. Eu tirei a foto de noite, mas isso não quer dizer que a gente faça hora extra, tá, pessoal? É bem tranquilo lá. Eu fiquei até mais tarde só para tirar essa foto, na verdade, porque não precisava. Então, começando a falar de Node.js. O que é um Node.js? De uma forma bem ampla, é uma plataforma para a gente escrever programas no servidor com JavaScript. Uma coisa que, anos atrás, assim, era impensável. Como assim, JavaScript no servidor? JavaScript é aquela linguagem que eu rodo no navegador, que eu posso usar para botar animação na minha página, essas coisas, né? Já foi assim que ela surgiu, mas não é mais assim que funciona. Então, só para dar um exemplo, antes de falar mais, eu tenho aqui como subir um simples servidor web. O que eu tenho aqui? Eu tenho um módulo HTTP, onde eu crio um servidor web na própria linguagem. Isso aqui não é um servidor de desenvolvimento. Isso aqui é como eu faço um servidor web em Node. Então, eu não tenho alternativas, que nem em Ruby, que eu tenho RabbitBridge e Unicorn para rodar servers, ou PHP, que eu preciso de um servidor, ou de CGI para rodar os meus scripts. Não, em Node eu processo as requisições na própria linguagem. E com esse exemplo, eu tenho um servidor que simplesmente responde Hello World para qualquer requisição que eu fizer na porta 1337. Bem simples, 4 linhas de código, bem dizer, tirando o require e o log. E é isso que é Node. É fazer coisas com poucas linhas de código. Esse é um resumo assim, de por que eu usaria Node. Seguindo adiante, então. Antes de falar... Isso aqui eu botei só um exemplo para ter uma entrada, assim. Mas antes de falar de Node, a gente precisa falar um pouquinho de JavaScript, né? Essa é uma definição de JavaScript na MDN, na Mozilla Developer Network. Então, JavaScript é uma linguagem de programação usada primeiramente por web browsers, que é da onde a maioria conhece, para permitir conteúdo dinâmico em páginas web, né? Ela pode ser também utilizada no servidor para qualquer tipo de ações. Atenção para isso aqui, ó, qualquer tipo de ações. Eu vou dar exemplos no final, mas fiquem com isso em mente.
JavaScript não é mais só para browser. Então, quer dizer que o Node.js inovou, botou o JavaScript no servidor. Não, JavaScript no servidor não é novidade nenhuma. Tem coisas bem mais antigas, inclusive umas que eu não faço ideia, nunca vi na vida. Eu peguei do Stack Overflow essa lista. Mas já houveram outras tentativas ou outras ferramentas para usar JavaScript no servidor e também embed em outros aplicativos, né? Um exemplo aqui é o Rhino, que há algum tempo atrás era utilizado no Firefox, se não me engano, a engine, que é um parser JavaScript feito em Java, que tu pode instalar e rodar um console no teu terminal com ele, simples assim. Então, voltando para o Node agora. O que eu faço com o Node? Eu posso criar aplicações web. Essa palavra aqui está bem utilizada hoje para exemplos de Node, aplicações web real-time, que permite que eu tenha uma interação realmente, literalmente, em tempo real do meu navegador com a aplicação web. Web Service APIs, provavelmente, é onde ele mais é utilizado. Aplicações de linha de comando. Tem várias vantagens de eu escrever uma aplicação em linha de comando utilizando Node, tendo todos os recursos da plataforma, do que eu escrever, sei lá, em Bash, por exemplo. Inclusive utilitários bem simples. E aplicações desktop. Até, vou pegar um gancho da palestra do Guilherme, que ele falou do Node WebKit. O Node WebKit é muito importante para isso aqui. Hoje nós temos aplicações bem evoluídas, desktop, usando Node e WebKit. E aí, por que eu vou usar Node.js, então? Já que eu tenho Ruby, Python e mais um monte de coisa. Tenho linguagens ótimas, tenho frameworks aí completos. Bom, eu costumo dizer que cada linguagem, cada ferramenta tem as suas vantagens para certos objetivos. Então, eu tenho que pensar no meu objetivo antes de escolher a ferramenta. Mas, só listando algumas questões, por que eu usaria Node? Rápido e escalável. A gente pega computador emprestado e dá nisso, né, gente? Mas o Jean me salvou aqui, porque o meu só tem saída da HDMI e não tinha como utilizar aqui. Possivelmente essa tela vai aparecer mais algumas vezes. Daí a gente dá uma relaxada quando aparecer aí, quebra o clima da apresentação. Vamos lá. Então, escalabilidade é uma das principais características do Node. É muito fácil escalar Node. E ele é rápido. Depois eu vou mostrar por quê. Posso usar para APIs, mobile, web, Internet of Things. Na página do Strong Loop, se eu não me engano, tem uma lista de coisas que eu consigo utilizar Node. Tem uma baixa curva de aprendizagem, afinal, JavaScript, todo mundo sabe programar JavaScript, né? Quem nunca usou jQuery, né? É a mesma coisa. Mentira, mas ainda assim é bem baixa a curva de aprendizagem. A comunidade é, hoje, a comunidade que mais cresce em questões de linguagem de programação e plataformas. Falando em geral, não só Node, né? JavaScript em geral. E JavaScript é a linguagem mais popular hoje, segundo o GitHub, que mostra a quantidade que é um site que mostra a quantidade de repositórios no GitHub, a quantidade de pushes por dia e etc. Tem umas estatísticas bem legais lá e JavaScript está no topo. Então, quem usa no mercado Node.js? Eu tenho alguns nomes bem conhecidos aqui. PayPal, eBay, Sony, Yahoo. Na minha apresentação anterior, eu tinha jogado os logos na tela, daí eu achei essa imagem no site da Strong Loop, que é a atual mantenedora do Express. Daí eu, vou pegar essa imagem e botar no meu site, que ela é mais bonita, já que eu não sei fazer nada de design.
Antes de falar em questões técnicas, eu quero apresentar para vocês uns cases de Node. Quando eu comecei a pesquisar e aprender Node, na lista do Google que eu participo, começou a aparecer, tipo, o pessoal assim, Node é massa, legal, e começou a listar cases de grandes empresas que migraram para Node, coisas assim. Eu selecionei alguns para apresentar para vocês aqui. Primeiro deles, e possivelmente o mais impactante e também mais polêmico, do LinkedIn. LinkedIn muda de Rails para Node, corta 27 servidores e tem uma aplicação até 20 vezes mais rápida. Todo mundo, uau, cara, vou usar Node, vai melhorar a minha vida. Bom, não é assim, né? Tem algumas questões que vocês podem seguir e ler depois. Questões de... Quer dizer que o stack deles anterior não era lá grande coisa mesmo. Eles podiam ter melhorado mesmo sem migrar para Node. Mas é fato que eles usaram Node para construir uma aplicação melhor. Aqui é um outro artigo sobre isso. Um outro case. PayPal muda de Java para JavaScript. Aqui na InfoHQ, eu vou passar para o próximo aqui, que é direto do blog da PayPal Engine, que é basicamente o mesmo case. E daí ele lista, construído a aplicação que eles tinham antes em Java, quase 2 vezes mais rápido, com menos pessoas. Se a gente voltar aqui, ele vai dizer que a equipe da aplicação em Java deles tinha 5 pessoas, e eu errei aqui, na verdade eram 2 no de Node. Peço desculpas. 33% menos linha de código, 40% menos arquivos, menos scripts, dobrada a quantidade de requisições por segundo, e a média de tempo de resposta caiu em 35%. Walmart. Por que o Walmart está usando Node.js? Isso aqui é um artigo que eu peguei desse site, VentureBeat, mas ele linka para a referência do Walmart e tudo. E, basicamente, a parte que chamou a atenção foi essa aqui. Os executivos do Walmart deixaram claro que o benefício em usar Node era, de longe, maior que o risco. Mas, claro, nem tudo são notícias boas, né? Netflix publicou, esse ano ainda, se eu bem me lembro, início do ano, um artigo, Node.js em chamas, que eles estavam com problema de latência, que a latência das execuções começavam a aumentar de acordo com o tempo, e daí eles botaram a culpa no Express, mudaram para o RAP, melhorou. Daí tem uma resposta depois explicando que eles fizeram errado. Mas eu só botei esse case para mostrar assim, Node é legal, mas não é a solução para todos os problemas. Então vamos pensar. Mas vale a pena aprender. Então, vamos para a definição de Node. Node.js é uma plataforma construída sobre o motor JavaScript do Chrome, o conhecido V8, para criar aplicações em rede rápidas e escaláveis. Node usa um modelo de não bloqueante orientado a eventos que torna leve e eficiente. Está aí o porquê de ser rápido. Eu vou explicar melhor isso adiante. Perfeito para aplicações em tempo real, com grande tráfego de dados que rodam através de dispositivos distribuídos. Então, o que a gente tira aqui de principal? Algo que causa algumas confusões. Node.js é uma plataforma. Node não é uma linguagem nova, já que eu escrevi em JavaScript, e também não é um framework. Tanto que eu tenho frameworks para Node.js. Então, apresentando partindo para a parte mais técnica da apresentação, algumas características de Node.js. Alguns podem dizer, mas isso existe em tal linguagem também, eu consigo fazer isso, sei lá, em .NET, em Go, enfim. Mas essas são as características que mais me chamam a atenção, por isso que eu quis mencionar. Primeira delas, Node é single-threaded. Eu não escalo Node criando novas threads. Eu tenho um único processo rodando e esse processo toma conta de todas as requisições.
Mas eu falei de I/O não bloqueante. O que quer dizer isso? Cada operação de I/O, seja leitura em disco, leitura no banco de dados, leitura de um web service, ela não para a minha aplicação. Ela é feita... eu falei. Onde fica o crase? Nesse teclado estranho. Ah, achei. Não funcionou. Desligar o Wi-Fi, acho que resolve. Por que Mac é tão diferente, né, cara? Enfim. Como eu estava falando, uma I/O não bloqueante. Quer dizer que sempre que eu estou trabalhando com I/O, lendo de algum recurso, o meu script vai continuar executando enquanto eu não tenho a resposta dessa I/O. Isso é bem parecido com quando a gente usa JavaScript no browser, quando a gente faz uma requisição AJAX, por exemplo. E daí, em Node, a gente tem o Event Loop, que também é quase idêntico ao Event Loop de JavaScript. O que ele faz? Né? Eu tenho um loop num processo rodando, que ele vai capturar as minhas requisições e registrar um callback, uma função de retorno para aquela requisição. Quando essa operação completar, eu retorno para quem fez a requisição, sendo que o loop continua. Isso, às vezes, é a maior curva de aprendizagem de Node, é a gente acostumar com isso aqui. Porque em Node, se eu fizer um script, por exemplo, li um arquivo do disco e escrever uma linha abaixo dele, essa linha abaixo vai executar ao mesmo tempo que eu fiz a leitura do arquivo. Talvez antes. Talvez eu tenha uma resposta antes. Então, como é que eu programo em Node? Primeira coisa, eu uso callbacks. Para cada método que eu vou executar, de I/O, geralmente, claro, eu passo um callback. Esse callback é uma função simples, JavaScript, que vai ser executado ao final da minha requisição. Por convenção, o primeiro argumento que o meu callback vai receber é um objeto de erro. Então, eu sempre sei que se o meu primeiro argumento não for nulo, aconteceu um erro na minha operação. Daí eu dou um return, trato o erro, whatever. Senão, eu continuo o meu fluxo com o segundo e adiante, e próximos argumentos, que vão ter os dados que a minha operação retornou. Aqui eu tenho um exemplo bem simples de ler um arquivo do disco. Eu tenho um exemplo.txt e eu passo um callback para ele. Notem que eu não estou retornando nada dessa função. O conteúdo desse arquivo vai vir aqui no content, que eu vou usar dentro do callback. Se eu tiver uma linha de código aqui embaixo, ela vai ser executada antes de eu ter o conteúdo do arquivo. Isso é a I/O não bloqueante do Node. Outra questão, Event Driven. A maioria dos objetos em Node emitem eventos. Alguns exemplos. O Net Server, sempre que um cliente conectar, eu vou ter um evento connection. O FS, read stream, emite o evento open, que eu abri o arquivo, quando o arquivo é realmente aberto. Isso é bem parecido com os eventos que eu tenho no browser, quando o usuário clica no botão e etc. A questão é que são os meus objetos que vão disparar esses eventos, não necessariamente ações do usuário. Para adicionar um listener, para adicionar uma função para executar no evento, essa é a forma padrão. O meu emitter é o objeto que está emitindo o evento. Eu dou um add listener ou on, assim como jQuery e outras bibliotecas JavaScript. Notem que nos eventos eu não tenho objeto de erro, porque o erro geralmente é um evento. Geralmente eu tenho um on error também. Aqui eu tenho um exemplo onde
eu estou fazendo uma requisição GET com o meu módulo HTTP, e daí eu faço algum processamento quando eu recebo o evento data, que é que eu recebi dados do servidor para o qual eu fiz a requisição, e eu tenho o evento error, que é caso aconteça algum erro. Pessoal, eu estou seguindo aqui, mas tem espaço para perguntas no final, mas se alguém quiser me interromper aí durante a apresentação, podem levantar a mão, façam uma pergunta. Talvez eu responda, talvez eu deixe para responder no final, dependendo do caso. Talvez eu ignore. Tá. Outra característica que eu acho que chama atenção em Node é o uso de strings. Eu tenho uma interface string no Node que eu uso para praticamente tudo. Por exemplo, a minha resposta, a requisição e a resposta HTTP são strings. Quando eu abro um arquivo, eu tenho uma string. Agora, o que é uma string? É um fluxo de dados constante. Diferente de, por exemplo, quando eu leio um arquivo e eu tenho todo o conteúdo daquele arquivo numa variável, numa propriedade. Com a string, eu tenho esse conteúdo sendo incrementado à medida que o arquivo é lido. Isso aqui torna muito rápido eu trabalhar com arquivos grandes, com serviços que, por exemplo, são atualizados constantemente, como, por exemplo, o Trends Topics do Twitter. Eu posso ler como uma string e ficar processando. Enfim. Tem muita coisa aí. Deu uma atrasada no café. Nossa, tá bom. O Jean está dizendo que eu estou em cima do laço aqui. E tem muita coisa ainda, vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. Eu estou com... Adiante vai ser mais rápido, tá? Eu estou com um exemplo de string aqui, onde eu estou criando uma string de leitura de um arquivo e eu uso o método pipe para passar para a minha saída padrão. Aqui eu tenho um exemplo maior, que esse site dá para te construir com uma interface bem simples, algumas strings para testar. E daí eu li uma string do arquivo e daí eu dou pipe. Mas o que é pipe? Tipo, que método é esse? Está com problema de cores aqui, gente. Era para ter uns caninhos ali. Enfim, para quem usa Linux, talvez Mac também, a gente já está acostumado a usar pipe em linha de comando. Isso aqui é o pipe, ó. Ele simplesmente passa diretamente a saída de um objeto para o próximo. Bom, eu ia falar um pouquinho dos módulos do Node, eu vou pular um pouco essa parte. Basicamente, o Node tem um sistema de módulos CommonJS, onde todo script é um módulo válido. Eu utilizo o método... eu uso módulo exports, ou simplesmente exports, dependendo da questão, para exportar métodos ou objetos do meu módulo. E eu importo eles com o método require. E eu tenho o NPM. O NPM é o gerenciador de pacotes do Node, que, quando eu instalo algo pelo NPM, ele bota sobre Node Modules, ou eu posso instalar globalmente, e depois disso eu dou um require nesses módulos de maneira bem fácil. Isso aqui é muito parecido com o RubyGems, o Packagist também. E só para mostrar que eu falei da comunidade crescente, né? Essa linha azul, que quase não aparece, é a quantidade de módulos no registro do NPM. Em julho passado, ela ultrapassou o Maven de Java e o RubyGems aqui. Hoje está lá em cima. E continua crescendo. Tem o arquivo package.json, que é onde eu configuro detalhes do meu pacote, quando eu vou publicar um programa em Node, por exemplo. Não vou abordar muito essa parte para não tomar tempo. Utilitário de linha de comando. Isso aqui é bem simples de passar. Quando eu digo um script para binário no meu package.json,
eu posso criar um comando com ele. Eu tenho um exemplo de shint aqui, que eu dou um install "-g", e eu tenho um comando de shint que fica disponível para o sistema. Eu posso criar aplicativos utilitários com Node de uma forma muito fácil com isso. Tá. Agora vai ser bem rápido, já, prometo. Frameworks, stack e ecossistema. Eu botei uma frase aqui, que já ouvi gente falando, até eu mesmo falo às vezes, que é para refletir. Que é a comunidade de JavaScript, consequentemente Node, é muito fragmentada. Eu não vou abordar sobre isso, mas vou deixar aberto para a gente conversar nos intervalos aí. A gente pode discutir sobre isso. Mas eu tenho algumas propostas de stack para Node, como, por exemplo, o mais famoso, que é o Min, que é Mongo, Express, Angular e Node.js. Eu tenho algumas alternativas para esse Min.js, para esse stack, que são o Min.io, o Min.js e o Angular Full Stack. Eles são praticamente a mesma coisa, mudam algumas ferramentas que você vai usar, mas de forma real, de certa forma, eles têm a mesma proposta. Assim. Eu já usei o Angular Full Stack, é bem fácil de utilizar ele, desde que saiba Angular, que é bem difícil. E nós temos alguns frameworks MVC. Os mais conhecidos são o Sails e o Kraken, construído pelo PayPal. O Kraken é bem modularizado, ele tem vários módulos que tu pode utilizar ou não. O Sails é mais redondinho, assim, tu instala, parece mais um pouco com o Rails, bem dizer. Ele é um framework mais completinho. E para quem está começando em Node, tipo, eu quero fazer alguma coisa em Node hoje, eu recomendo o Hackathon Starter, que ele é uma estrutura MVC para te começar projetos com Node, extremamente simples, e já vem com Node Express Mongo. Ele não é single page app, diferente do Min. E ele vem com um Passport também, que tu já pode integrar com APIs diversas. Inclusive fazer o login com o Facebook, blá, blá, blá. Alguns links que eu prometi para aprender Node. A documentação oficial, sempre leiam a documentação oficial. Nodeschool.io. Eu praticamente aprendi Node por intermédio desse site, que ele tem exercícios iterativos que tu executa no próprio console. E é muito fácil de aprender com ele. Assim. É bom que ele não te dá resposta. Tipo, tu tem que pesquisar. Mas ele sempre testa os teus scripts para ver se funciona bem. E a comunidade para ver se funciona, né? E a comunidade do Google, que tem discussões bem fortes, dicas, etc., sobre Node. Então, só passando rapidinho. O que vem por aí? Esse é o futuro que eu disse que já é presente. O ECMAScript 6. O Node, desde o ponto 11, já suporta a sintaxe ES6 com a flag Harmony. E nós temos ainda o fork do Node, que é o IO.js, que suporta nativamente, não precisa de flag nenhuma. Ele já suporta ES6. E desde esse mês ele entrou para Node Foundation. Provavelmente vai ser feito um merge para o Node depois. Então, só para finalizar, algumas coisas que são construídas em Node.js. Eu estou certo que muitos de vocês conhecem alguns desses caras. Eles estão aí graças ao Node. Inclusive, o Cordova aqui, o cliente dele, para construir aplicações mobile. O cliente dele é em Node. Algumas coisas a mais em Node.js. Atom Editor, ele é todo feito em Node. Baseado nele, nós temos o Visual Studio Code. Olha só, a Microsoft investindo em plataforma aberta com Node.js. E o Popcorn Time. Quem aí não gosta de assistir filmes e séries? Construído em Node também. E eu tinha falado de Internet das Coisas, né? Johnny 5 é um framework para trabalhar com Arduino, Raspberry Pi, etc. E tem ainda uma plataforma que é o Tessel, que ele faz a mesma coisa que o Arduino, praticamente. É um microcontrolador, só que tu programa em Node para ele. Só para mostrar que as opções são infinitas aí, gente.
Dá para fazer perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Tem um lá, Jean. Pode. Foi. Opa, tudo bem, cara? Beleza. Parabéns pela palestra. Eu não sei se tu acompanha o I.O., eu particularmente não acompanho um pouco mais o Node. E quarta-feira agora foi dado o anúncio que o I.O. vai voltar para a Node Foundation, possivelmente com um merge entre os dois. Tu sabe o que isso pode representar no Node, assim, o que a gente pode esperar com isso aí? Quando surgiu o I.O., caiu naquela questão de a comunidade é muito fragmentada. Tipo, ao invés de melhorar um Node, fizeram um fork. Só que não é bem assim. O I.O. surgiu para suportar o ES6, que o Node nativamente não suportava. Só que desde que ele surgiu, ele já era usado como uma alternativa para o Node. Inclusive, os gerenciadores de versões do Node, o N e o NVM, já suportam, tu pode botar o I.O. também. Inclusive, se tu vai mandar um script para testar num servidor de integração, tu pode testar no Node e no IOJS. Desde que ele surgiu, já vem sido esperado que ele volte para a comunidade do Node e se integre. E esse mês surgiu a notícia de que ele entrou para a Node Foundation, ou seja, agora a organização que controla o Node é a mesma que controla o I.O. Se vai surgir, se vai ser feito um merge de novo para o I.O., para o Node, se eles vão se tornar a mesma coisa, não tenho certeza se vai acontecer isso, mas eu acho que não faz muita diferença, assim, tipo, a comunidade vai ser a mesma. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que, enfim, a comunidade é a mesma. Mais uma pergunta? Para fechar. Feito, gente. Bom, o Paulo vai estar aí pelo... Só um pouquinho. Como eu disse, meus slides ficam online. Quem quiser acessar depois, inclusive pode copiar, tá? Pode fazer uma cópia da apresentação e apresentar em outros eventos. E aí estão meus créditos e meu e-mail. Quem quiser falar comigo, pode mandar um e-mail, pode falar comigo pessoalmente. Só não me liguem que eu não gosto de atender telefone.